Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara. Vai dar política. Olá, seja bem-vindo. Prazer, meu nome é Lara Landeira e esse daqui é o Vai Dar Política, o podcast dos vereadores mirins de Balneário Camboriú. E o nosso bate-papo hoje, ele é para celebrar os 90 anos do noticiário mais antigo da rádio brasileira, A Voz do Brasil. Vamos conhecer melhor o programa que fez e faz história na comunicação. E para essa conversa, a gente tem a honra de receber nos estúdios da Rádio Câmara ABC o Márcio Aqueles Sardi, editor-chefe e apresentador da Voz do Brasil. Bem-vindo, Márcio. Olá, Lara. Muito obrigado pelo convite. E apresento também os nossos parlamentares mirins, Betina e Haraf, mas eu vou deixar que elas se apresentem melhor aqui para conduzir a conversa. Olá, eu sou a Arahav e eu sou vereadora mirim do Sem Vereador Santa. Olá, me chamo Betina Beltramini. É um prazer estar aqui hoje e eu fico muito feliz. Obrigada. Obrigada, meninas. E Márcio, já vou começar com uma pergunta aqui de praxe para ti. Ótimo. Como que você enxerga a importância do programa Voz do Brasil ao longo desses 90 anos de história? Perfeito, é uma ótima pergunta, Lara. A Voz do Brasil talvez seja a única forma com que a população consegue saber sobre os debates mais importantes que tem na Câmara dos Deputados. No espaço que é reservado para a Câmara dos Deputados, que são os últimos 20 minutos da Voz do Brasil, a gente fala sobre os projetos que os deputados apresentam, sobre os debates que eles têm uns com os outros, que é uma coisa que a grande imprensa, a gente fala, né, das televisões, jornais, as outras emissoras de rádio, não se preocupam tanto. A Voz do Brasil, ao noticiar esses projetos, faz com que a população saiba o que está sendo realmente discutido lá na Câmara e se esse projeto vai impactar de forma positiva ou negativa para as pessoas do Brasil inteiro. É muito importante. Eu percebo que esse projeto de informação que a gente tem, e há tanto tempo que vocês têm lá na rádio, ele faz, eu acho, até as pessoas, mesmo que inconscientemente, às vezes a gente está no carro escutando algo. Sim. E a gente já vai absorvendo essa informação sobre o nosso país. E isso muitas vezes acaba se espalhando muito mais daí, porque a pessoa ela vai escutar e ela vai estar num grupo de conversa e vai compartilhar aquilo e vai gerar debates muito produtivos para a nossa cidadania, né? É verdade, e eu acho que outra coisa que também provoca é saber as opiniões diferentes de cada grupo político que tem lá na Câmara dos Deputados, para a pessoa também entender qual a posição com qual ela concorda mais. Eu concordo mais com esse grupo de deputados, eu concordo mais com esse outro grupo de deputados. E também para seguir mais, para saber o que os caras estão fazendo lá. Porque, afinal de contas, é a gente, né, em todas as cidades do Brasil, que manda os deputados para lá. Então, nada mais justo que a gente também saiba exatamente o que eles estão fazendo. E a Voz do Brasil, ela permite isso, ela dá essa opção para os ouvintes das rádios do Brasil inteiro. Perfeito. Então, Márcio, o programa nasceu com um objetivo político. Hoje, como você avalia a transformação do conteúdo ao longo do tempo? Pois o programa começou há 90 anos, né, como vocês falaram, quando é até estranho falar isso, mas tinha pouco mais de 50 emissoras de rádio no Brasil inteiro. Hoje a gente vê numa região aqui, por exemplo, em Balneário Camboriú e arredores, tem essa quantidade de emissoras de rádio. Mas antigamente eram 50 e poucos no Brasil inteiro, né? Serviu para divulgar essas notícias realmente do poder público. No caso específico da Câmara dos Deputados, tem realmente esse papel político, mas de uma forma um pouquinho diferente, porque a gente coloca sempre os dois lados, né? Não tem só a esquerda, ou só o centro, ou só a direita. Tem espaço para deputados de todas as correntes ideológicas. Então, acaba sendo um debate político, mas um debate político muito aberto, né, muito democrático, porque tem representantes de todos os lados. Uhum. Márcio, qual foi o maior desafio para deixar o programa relevante em meio às novas
plataformas digitais. É bastante interessante isso, né? Porque sempre que tem uma tecnologia nova, dizem que o rádio vai morrer, né? E a Voz do Brasil é um programa essencialmente de rádio, né? Há 90 anos já. Mas acaba que essas novas tecnologias, as redes sociais, primeiro a internet, as redes sociais, agora a inteligência artificial, na verdade elas andam lado a lado com o rádio, porque a gente aproveita o que essas tecnologias trazem justamente de novidade para incrementar o próprio rádio. Por exemplo, todos os programas lá da Rádio Câmara, e não só a Voz do Brasil, viram podcast, né? E tem também interação com o ouvinte através das redes sociais. Por exemplo, toda essa movimentação que eu estou fazendo aqui em Balneário Camboriú nesses dias 4 e 5 de setembro para gravar a Voz do Brasil aqui em Balneário Camboriú, está sendo acompanhado também pelas redes sociais, tanto da Rádio Câmara quanto o próprio perfil da Câmara dos Deputados e aqui a Rádio Câmara ABC também. Quanto tempo leva a produção diária antes de ir ao ar? Ótimo. Pois é um trabalho que começa basicamente no comecinho da tarde, porque é quando abre a sessão plenária da Câmara dos Deputados. A sessão plenária é o momento em que os deputados se reúnem no plenário da Câmara dos Deputados, o plenário mais importante, que se chama Ulisses Guimarães, e começam a fazer debates, apresentar discursos, e aí no meio da tarde começam a votar os projetos que estão para ser discutidos. Então o nosso trabalho, meu e da minha equipe, começa já no comecinho da tarde, por volta de 1h45, mais ou menos, a gente já está se preparando todo dia para acompanhar. E aí a minha equipe ouve o que os deputados falam, faz um resuminho para mim, e do meio para o final da tarde eu já vou montando o programa, colocando os temas juntos, para fazer um programa com uma lógica, né, que seja mais fácil de acompanhar. Uhum. E vocês usam algum tipo de inteligência artificial, talvez para escutar as atas das sessões, para organizar a tecnologia dentro da programação da rádio? Sim, ela é uma aliada da gente. Na Voz do Brasil, especificamente, esses pronunciamentos, né, esses discursos que os deputados fazem, a gente passa esses discursos por um filtro, o filtro transforma em texto e já dá uma opção de resumo. E a partir desse resumo que a gente monta o texto final do programa. Então, a inteligência artificial veio mudar um pouquinho, porque antigamente, né, a gente ouvia e a gente mesmo fazia o resumo. Agora ela faz um pouquinho do trabalho para a gente. Sim, é importante, eu pergunto isso porque a gente está passando por algumas formações aqui na Casa de Balneário ótimo. Também, e a gente percebeu o quão importante é essas tecnologias que chegam, e a Voz do Brasil tendo 90 anos, eu tenho certeza que vocês passaram por boa parte dessa transformação tecnológica, e não só na divulgação, como você falou, dos podcasts, que tenho certeza que aumentou o público de vocês Sim. por aumentar o tempo produtivo, né? As pessoas podem escutar a qualquer horário, mas também a programação que vocês têm em conseguir trazer mais atualidade. Uma sessão acabou de acabar, vocês já têm, né, conseguem mexer certinho nos conteúdos e reprogramar, então com certeza isso ajuda muito, né? Bastante, com certeza. E com certeza tem que ter bastante atenção em tudo que está acontecendo, é uma carga horária um pouco grande, né? É trabalho do começo ao fim do nosso expediente, e eu acho que você tem razão, porque a gente tem que ter uma atenção bastante focada, porque não dá para errar. Uhum. Né? Porque às vezes a gente coloca uma palavrinha errada que deturpa o sentido do que o deputado estava querendo dizer. Então a gente precisa realmente ter bastante atenção. Uhum. Ainda mais nesses tempos agora que há uma polarização política muito grande, né? Os lados políticos estão com debates bastante acirrados, a gente tem que ter realmente sempre bastante cuidado. Uhum. E, Márcio, já aconteceu algum imprevisto curioso, assim, alguma coisa marcante numa transmissão que você falou ali que não dá pra errar, mas às vezes aconteceu alguma gafe que tu se lembra, assim, nesses anos todos de rádio? O que mais acontece é, às vezes, a gente ficar na mão por conta de algum problema técnico e, ao invés de gravar uma parte do programa antes, a gente tem que fazer tudo ao vivo. Aí fica um pouco mais complicado, porque a gente não pode errar no ar. Quer dizer, poder até pode, né? Mas a gente procura ao máximo não errar.
E aí fica uma tensão, né? Um pouquinho mais forte. Mas teve um outro episódio bastante engraçado. Há muito tempo, antes ainda até das redes sociais, antes da inteligência artificial, que um deputado, no plenário, ele foi enganado por uma publicação errada e noticiou a morte do Nelson Mandela, que é um político, foi, né, um político sul-africano bastante importante na luta contra o racismo, né? Só que ele não tinha morrido, né? E aí passou. Essa notícia passou e só foi desmentida depois que o jornal já tinha ido ao ar. Mas não aconteceu nada com o repórter nem nada. Meu Deus. O senhor acha que o programa deve passar por uma modernização ou o formato tradicional é o charme dele? Olha, a gente sempre tenta modernizar alguns aspectos paralelos, sabe, Ralph? Da Voz do Brasil, com trilha, com uma narração mais dinâmica, mas a gente acaba sendo um pouquinho limitado por uma obrigação regimental. A gente precisa noticiar esses pronunciamentos dos deputados. Então, o formato, ele muda, mas muda muito lentamente. Houve alguma fase histórica da Voz do Brasil que você considera mais recente? Mais marcante, desculpa. Mais marcante? Bom, a Voz do Brasil, talvez na década de 80, muito antes de vocês nascerem, ela foi extremamente importante para noticiar a Assembleia Nacional Constituinte, né, que se estendeu na segunda metade dos anos 80. A Voz do Brasil basicamente virou um jornal que noticiava o que os deputados e senadores estavam discutindo para criar a Constituição que acabou daí sendo promulgada em outubro de 1988. Talvez tenha sido um dos momentos mais importantes historicamente da Voz do Brasil, porque o cidadão sabia exatamente tudo o que tinha acontecido ao longo do dia por conta da Voz do Brasil. Como funciona a seleção das notícias que entram no programa? Então, é bastante legal essa pergunta, porque, principalmente por conta das disputas políticas hoje no Brasil, sempre um lado acaba um deputado de direita, por exemplo, ele reclama, a esquerda está aparecendo mais no programa. E o contrário acontece também. A esquerda reclama, a direita está aparecendo mais no programa. Eu não posso escolher. Eu expliquei um pouquinho como é que é, a gente começa acompanhando os discursos dos deputados lá no plenário Ulisses Guimarães. Eu coloco os primeiros que aparecem, independentemente de quem sejam. Mais ou menos os 12, 14, 16 primeiros que aparecem no plenário vão aparecer também no mesmo dia na Voz do Brasil. Como não tem sessões na segunda e na sexta, lá na Câmara dos Deputados, aí os demais eu coloco numa fila também por ordem cronológica para que entrem nos programas quando eles têm espaço. Então, eu não escolho justamente para que a Voz do Brasil não seja acusada de favorecer um lado ou outro lado. Ela é bastante imparcial também nesse sentido. Em sua opinião, por que o programa ainda consegue manter tanta audiência mesmo com tanta concorrência midiática? É ótimo, porque eu acho que é o único que traz isso. Nenhum outro veículo, nenhum outro programa de rádio e nem mesmo de televisão, imagina, traz o que a Voz do Brasil traz. E eu falo especificamente da Câmara dos Deputados, porque são poucos os programas, quase nenhum, na verdade, que traz, olha, o deputado tal apresentou um projeto sobre meio ambiente ou sobre saúde. Então, quem ouve a Voz do Brasil fica sabendo antes de todo mundo que está sendo discutido um projeto sobre determinado assunto lá na Voz do Brasil. É uma das fontes mais confiáveis, né? Exatamente, porque ela é direta. É o deputado falando lá no plenário e a gente resumindo o que o deputado fala. Não passa por mais nenhum outro filtro, nenhuma outra pessoa. É uma informação praticamente direta, que sai do plenário, é resumida e vai para a Voz do Brasil. Ok. O senhor se lembra da primeira vez que apresentou a Voz do Brasil e como foi essa experiência?
Foi há muito tempo, né? Foi há 21 anos. E o que mais me marcou é uma coisa que demonstra, na verdade, o alcance da Voz do Brasil. Eu sou aqui do Sul, eu sou do interior do Paraná, mas moro há mais de 30 anos em Brasília. E tenho parentes no Paraná, aqui em Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul. O primeiro dia que eu apareci na Voz do Brasil, há 21 anos, uma prima de Concórdia, aqui do interior de Santa Catarina, com quem eu não falava há muito, muito, muito tempo. Ela conseguiu com a minha irmã o meu telefone lá de Brasília e me ligou emocionada, falando: Márcio, olha só, eu ouvi sua voz no programa, ouvi falarem o seu nome, eu não lembro nem sobre o que você falou, mas eu fiquei emocionada que você esteja aparecendo na Voz do Brasil. Então eu lembro bastante disso, né, quando eu estava começando o meu caminho lá na Voz do Brasil. Que incrível. Não é? Mostra esse alcance da Voz do Brasil. Chega onde a gente menos espera. Não é? Eu nunca iria imaginar, né, que uma pessoa do interior, daqui de Santa Catarina, como eu já recebi cartas, telefonemas, e-mails de gente do Amazonas. A última que eu recebi também foi bastante interessante, para complementar a sua pergunta, Lara, que você tinha feito. Eu recebi uma correspondência, uma carta de um presidiário, de um presídio de Minas Gerais, que falava sobre a importância do rádio para ajudar ele a cumprir a pena. Olha. Pois é, então a gente percebe assim o interesse, né, o alcance do rádio e como, de uma forma ou de outra, ele acaba tocando, né, a vida das pessoas, né? Claro, porque em muitos lugares, a gente ainda tem lugares no Brasil, apesar de toda a difundição, né, de internet, tudo, tem muitos lugares que ainda mal chega, né? Então, Exato, a ferramenta que a gente tem como jovens, né, que é o bom e velho Instagram, ali a gente vai ali, pesquisa as coisas, umas páginas de fofoca, mas tem muitos lugares que não tem isso, muitas pessoas que não têm esse hábito também. A internet é um luxo em muitos lugares, ainda é cara para a pessoa manter, então, realmente, o rádio acaba sendo em muitos lugares e onde a gente menos espera, né? Você vê um presídio, né? Acaba sendo a única forma de contato com notícias, contato com o mundo exterior. Claro, eu nunca tinha pensado por esse lado. Pois é. E tu falando de cartas me fez pensar em outra coisa, assim. Tu falou de notícias boas, de gente que te contata pra falar do bem que vocês fazem, mas você já recebeu, ou a rádio já recebeu hate também, que a gente fala tanto nas redes sociais, né? Dessas pessoas que vão lá mal intencionadas para falar mal do trabalho de vocês. Vocês também lidam com isso na rádio e num programa tão tradicional? Sim. No tempo mais analógico, a gente recebeu uma carta com uma ameaça, realmente. A Câmara dos Deputados tem um departamento próprio de polícia. E esse departamento investigou isso e chegou aos responsáveis, que eu lembro nesse tempo analógico foi o único. Mas agora que os nossos programas, como a Voz do Brasil, os jornais da gente estão também no YouTube e nas redes sociais, a gente recebe muito comentário. Em geral, mal educado, mas uma hora e outra também tem alguma ameaça, né? Mas quando é alguma coisa mais séria, ou ameaça contra os próprios veículos, ou uma ameaça contra deputados. E quando é uma coisa mais séria, esse Departamento de Polícia Legislativa, ele vai investigar. Claro, porque eu imagino que, como tu falou, vocês tentam muito ser imparciais, mas tem muita gente que não entende isso também, né? Às vezes escuta um recorte e acaba distorcendo. A inteligência artificial ajuda, inclusive, a gente nisso, sabe, Lara? A gente tem uma estatística extremamente exata sobre todos os deputados que aparecem, os que não aparecem, por que não aparecem, justamente para a gente ter uma resposta. Por que esses deputados apareceram e esses não? Para mostrar que a gente não está, né, privilegiando ninguém. Claro. Márcio, a Voz do Brasil já pensa em formatos digitais ou podcasts para alcançar novas gerações? Sim, pois é. Depois que vai ao ar no rádio, ela também vira um podcast que vai para o YouTube e também para a nossa carta de podcasts da Rádio Câmara lá de Brasília. E é bastante interessante, porque é uma outra oportunidade das pessoas ouvirem, não só no rádio.
Quem tem interesse, por exemplo, em fazer pesquisa acadêmica, ou quem quer procurar o que o seu deputado falou na Voz do Brasil, tem essas outras oportunidades também. Nossa, que legal, porque não fica também só na rádio para as pessoas que às vezes estão até no trabalho e não conseguem escutar, né? Podem tem essa ouvir. oportunidade de ouvir depois. A gente tem também essas estatísticas dos programas baixados da gente. Notícias que a Rádio Câmara produz são os arquivos mais baixados, mas a Voz do Brasil também é um programa que é bastante baixado. Nossa, que legal. Né? Sim, muito legal. E agora, mudando um pouco dos assuntos mais sérios, queria fazer uma pergunta mais fora da caixa para ti, Legal. Márcio. Se tu pudesse convidar, assim, qualquer pessoa viva, já falecida, para apresentar um programa contigo na Voz do Brasil, do teu lado, ou talvez até para entrevistar, quem sabe, quem que tu chamaria, assim? Nossa, é uma pergunta difícil. Enquanto eu vou pensando aqui, eu vou responder uma outra coisa, tá? Beleza. A alegria que está me provocando ter vindo aqui para Balneário Camboriú para apresentar o programa que está indo ao ar no dia 5 de setembro, que foi ao ar no dia 5 de setembro, junto com a Drica Santos, que é a apresentadora aqui da Rádio Câmara ABC. Eu já fiz isso também em Bauru, no interior de São Paulo, e a Voz do Brasil ainda esse ano vai viajar também para Cuiabá, em Mato Grosso, para Manaus, no Amazonas, e para João Pessoa, na Paraíba. Também para demonstrar que a Voz do Brasil é o programa de todos os brasileiros, não está fechadinha só lá em Brasília, né? Ela vai tá com esse interesse de buscar, né, a sociedade, buscar a população onde ela está. E uma forma que a gente encontrou foi viajar pelas emissoras da rede legislativa de rádio. Bom, tem vários locutores, vários jornalistas que são muito famosos, né? Que são pessoas que servem de exemplo para a gente. Eu não conseguiria falar o nome de ninguém, mas a gente pensa em algumas vozes boas e você deu até uma ideia legal, ficar imaginando pessoas famosas, sei lá, como William Bonner ou como Boris Casoy, né, que já foi, ou outros apresentando a Voz do Brasil. Seria um exercício bem interessante mesmo. Quem sabe com a inteligência artificial não dá para fazer um bate-papo. Vamos tentar. Verdade. Bom, gente, eu queria muito agradecer a tua presença mesmo, Márcio, porque a gente aqui nesse Vai Dar Política, trazendo esses assuntos jovens e os nossos questionamentos e trazendo um pouco mais da rádio para a nossa população que é tão fora da rádio, né? Sim. É muito interessante conversar contigo, conversar com quem já está há mais de 20 anos num lugar que a gente está chegando agora. Então, é muito especial, de verdade, conviver com pessoas assim e ter esse tipo de oportunidade a nível nacional, na nossa cidade e, como tu disse, aproximar a população da política, que é tão importante para todos nós no dia a dia. Pois é, eu gostaria que toda a população fosse interessada como vocês, porque as pessoas precisam realmente entender que o que se discute aqui na Câmara dos Vereadores, na Assembleia Legislativa lá em Florianópolis e na Câmara dos Deputados são assuntos que vão mudar a vida das pessoas. E quanto mais as pessoas participarem, mais elas vão entender de política e mais elas vão ter condições de cobrar o seu representante. Porque, afinal de contas, é a gente que elege os nossos vereadores, os nossos deputados estaduais, os nossos deputados federais, e também governador, senador, presidente da República, né? A gente, mais do que isso, a gente paga para eles, né? Eles recebem o salário dos nossos impostos. Então, nada mais justo que a gente acompanhe o trabalho deles e cobre que eles façam as coisas que sejam do interesse da população e não do interesse deles. Eu convivo com milhares, né, de pessoas lá na Câmara dos Deputados. Nesses 20 anos eu já passei por 6 legislaturas diferentes, né? Então, com centenas e centenas e centenas de deputados diferentes. Eu sei, né, que tem muita gente bem intencionada, mas sei que, infelizmente, tem algumas pessoas que só trabalham para si próprias, né, ou para interesses que não são os interesses da população. E uma população informada e consciente ajuda a tirar essas pessoas mal intencionadas da política, para deixar só quem se preocupa realmente com o bem da população. Com certeza, Márcio.
Então, quero de novo agradecer a tua presença, o Márcio Aquiles Sardi, editor-chefe e apresentador da Voz do Brasil. Muito obrigada. Lara, eu que agradeço a você, Rahaf, Betina, agradeço muito pelas perguntas, a oportunidade de explicar um pouquinho mais sobre a Voz do Brasil e fazer essa propaganda. Olha, ouça a Voz do Brasil. Pode ser às vezes um programa chato, mas é um programa super importante para você saber o que vai acontecer na sua vida. Obrigado, mais uma vez. Obrigada aos nossos parlamentares mirins, a Betina, a Haraf, que estavam aqui conversando com a gente para a gente sanar essas dúvidas e divulgar o programa, como o Márcio bem falou. A gente que agradece por ter nos convidado para fazer. Muito obrigada mesmo ao podcast, muito obrigado a todo mundo que está por trás disso. Obrigado, Márcio, por estar aqui, nos informar mais sobre essa rádio tão importante, né? Sim. Ainda mais nós, parlamentares mirins, é tão importante a gente saber, né, o que está acontecendo lá em Brasília, na Câmara dos Deputados. Muito obrigada. E agradecer você, ouvinte da Rádio Câmara BC. Muito obrigada por nos acompanhar em mais um episódio. E não deixe de nos seguir nas plataformas digitais. A gente está no Deezer, no Spotify, no YouTube e, é claro, no site da Câmara BC. Esse foi o programa Vai da Política, o podcast dos vereadores mirim de Balneário Camboriú. Até a próxima. Tchau! Vai dar Política. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara.